quero saudar a igreja com a paz do Senhor. É uma alegria estar novamente aqui com vocês. Estivemos hoje pela manhã aqui, foi um culto maravilhoso que demos ao Senhor. E vamos novamente trazer a palavra que foi trazida pela manhã. Mas eu tenho certeza que coisas novas o Senhor irá acrescentar. E nós sairemos daqui melhores do que chegamos. E certamente nos tornaremos pessoas melhores aos olhos do Senhor, porque quando nós ouvimos da sua palavra, quando nós ouvimos os ensinamentos que Jesus ele nos traz, é impossível não mudar a nossa vida, né? E nós precisamos disso, sim, precisamos de muita leitura, precisamos de muita aprendizagem, precisamos muito conhecer ao nosso Deus. E essa sequência, né, de palavras a respeito do Sermão do Monte, né, ele está sendo feito semana a semana, por versículo, por bem-aventurança, né? Então já entendemos muito sobre ser pobre de espírito, né? Ser humilde, ter sede de fome de justiça. Todas essas coisas nós já vimos ao longo desse mês. E hoje não vai ser diferente. Hoje vamos falar sobre os bem-aventurados, os puros de coração, né? Os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Essa é uma palavra muito profunda, é um tema muito lindo, o que nós estamos vendo, e eu digo para vocês, sem medo de errar, se nós pautarmos a nossa vida nesses princípios que Jesus ensinou neste sermão, irmãos, não tem como nós não fazermos a diferença nessa terra. Não tem como nós não sermos pessoas abençoadoras. Amém? Eu quero te convidar a você ficar em pé, novamente, vamos fazer mais uma leitura da palavra do Senhor aqui e vamos orar para que o Senhor nos conduza em oração. Abra a tua Bíblia em Mateus, no capítulo 5, e vamos ler aí o versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Ver a Deus. Ver a Deus é algo que a humanidade tem buscado desde o princípio. Nós buscamos a Deus de todas as formas, queremos encontrar a Deus. Até os que não conhecem, como eu falava, né, essa obra redentiva, conhecem Jesus, eles elegem lá um rio, um sol, uma lua, né? O ser humano precisa de divindades. E nós, que já conhecemos ao Deus verdadeiro, né? Nós que já conhecemos essa obra salvífica de Jesus, sabemos que somente por Ele nós teremos a salvação, somente por Ele nós entramos no reino de Deus. Nós que já conhecemos também queremos ver a Deus, buscamos ver a Deus. O fato é que muitas vezes nós buscamos a Deus, mas não temos a condição necessária para ver a Deus, né? E aí a pergunta é, mas como que eu vou entrar então na presença de Deus? Como que eu vou conhecer a Deus? Né? Esse é ensino, o que Jesus tem nos ensinado, ensinou para os seus discípulos lá naquele monte, né? Nós aprendemos pela leitura da palavra, nós aprendemos quando ouvimos mensagens, nós aprendemos buscando a Deus e lendo a sua palavra e orando e Ele nos respondendo, mas como entrar na sua presença? E isso eu compartilhei hoje de manhã, que foi algo muito interessante, logo que eu me converti, né, de fato, e eu entrei numa dinâmica de leitura da Bíblia assim, direto, sem parar aqui. Só que eu ouvi as pessoas dizer, Deus falou comigo, Deus me disse, e eu não entendi isso, como é que Deus nunca fala comigo? Por que fala com eles e não fala comigo? E aí, numa daquelas noites, naquelas madrugadas, eu estava muito decidido já que Deus falasse comigo. Aí o que eu fiz? Todo mundo foi dormir, eu fui lá para a cozinha. Nós morávamos ali na Apple, né? Eu já tinha um processo de conversão antigo, já, sabe? Já fazia tempo, mas eu ainda não... de fato, eu comecei a buscar a Deus aqui, nesta congregação, quando nós chegamos aqui em Santa Maria. Porque antes eu conhecia Deus de ouvir falar, né? Mas depois eu comecei a de fato enxergar o Senhor. E aí naquele dia, naquela noite, ali naquele apartamento na Apple, eu estava lá, sabe,
buscando isso, pensando nisso, mas como é que as pessoas ouvem a Deus? E aí eu fui lá para a cozinha, todo mundo foi dormir, eu coloquei uma cadeira bem no meio da cozinha, parecia um doido, né? Um loucão. Deus, agora eu vou ficar aqui até que tu fale comigo. Não sei se a Mari deve lembrar disso. Eu vou ficar aqui até que tu fale comigo, tu precisa falar, tu fala com todo mundo, por que tu não fala comigo? Como é que eu não consigo te ver? As pessoas dizem que te veem. E eu vou dizer para vocês, irmãos, eu fiquei 2 horas lá, sentado naquela cadeira. E vou dizer o que aconteceu. Não aconteceu nada. Ele não falou comigo. Mas graças a Deus eu não fiquei emburrado, né? E eu comecei a entender mais que não é quando eu quero, que, sabe? Agora tu vai falar o que eu quero ouvir, tu vai me dizer o que eu estou querendo saber, né? Eu tenho um canal direto contigo aqui, agora né? Um show de perguntas e respostas. Eu te pergunto, tu me responde e está resolvido. Não. Eu comecei a entender que é preciso nos atentarmos para o que está escrito na palavra de Deus. Eu comecei a atentar que eu só consigo me aproximar de Deus quando eu busco em oração. E eu falo para Ele das minhas necessidades, eu coloco para Ele as minhas angústias, e Ele vai falar comigo de várias formas. Ele pode falar audivelmente. Deus é poderoso, Ele pode todas as coisas. Se Ele quiser falar contigo pessoalmente, Ele vai falar. Se Ele quiser te falar audivelmente, Ele vai te falar. Mas o mais comum, né, é nós ouvirmos a Deus pela leitura da palavra. Então, quando nós nos atentamos, né, nós vamos chegar na presença de Deus. Esse texto que nós lemos aqui, o ver a Deus, o conhecer a Deus, nós vamos encontrar justamente nesse versículo pequenininho: bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. Amém? Você crê nessa palavra? Glória a Deus. Aqui ele começa dizendo bem-aventurados, né? Ou felizes, como algumas versões dizem. Essa versão que eu uso aqui, ela fala felizes, né? Mas ele fala, tem outros que falam bem-aventurados, é um plus a mais, é além de ser feliz, é um nível acima. Essa felicidade, ela é uma felicidade contínua, né? E aí, se a gente vai olhar para o que hoje normalmente a humanidade fala, as pessoas falam, esse conceito de felicidade, para aqueles que não conhecem a Deus, ele é diferente daquele que conhece a Deus, daquele que vive, né, na presença de Deus. Popularmente se fala de felicidade quando há ausência de problemas, há ausência de dificuldades, quando está tudo certo, quando a minha família está correspondendo àquilo que eu espero, que eu imagino na minha cabeça que é uma família legal, que está tudo funcionando, então eu estou em paz, eu estou feliz. Eu estou feliz porque eu fui aprovado no vestibular, eu estou feliz porque eu fui aprovado num concurso, eu estou feliz porque eu estou de trabalho novo, eu estou feliz porque Deus tem me abençoado, eu estou feliz porque tem pessoas que gostam de mim, sabe, fala assim dessas felicidades efêmeras, coisas que podem passar, assim como um trabalho chegou, ele pode terminar, assim como um carro novo chegou, ele vai chegar um momento que vai ter que trocar, substituir, e se não tem dinheiro para consertar, e se não tem dinheiro para trocar de carro. Pessoas que não conhecem a Deus, naturalmente começam a andar num caminho de tristeza, num caminho de se ensimesmar, de ficar fechado, de ficar calado. Olha para a pessoa, parece que o mundo caiu sobre a cabeça dela, porque não deu certo uma ação que ela estava fazendo, porque um projeto que ela tentou implementar não deu certo. Então ela se fecha, ela fica num ostracismo, e isso começa a gerar problemas até familiares, porque não há mais diálogo. Veja, é uma felicidade muito volúvel. Qualquer coisa que abale isso, ou faltou dinheiro, ou faltou alguma coisa, você foi a felicidade. Mas basta voltar a alguma coisa que a gente estava esperando, estou feliz de novo, estou dando pulo de alegria.
Essa é a felicidade comum que as pessoas, nós, em geral, buscamos quando não conhecemos essa felicidade à luz do Evangelho. Não conhecemos essa felicidade que Jesus nos ensina, especialmente aqui nesse texto, nesse sermão, né, nesse ensino que ele traz ali naquele monte para os seus discípulos, para aqueles que estavam ouvindo a ele. Pessoalmente ele ensinava e ele falava passo a passo essa condição de ser uma pessoa feliz constante, porque essa é a felicidade que nós encontramos em Cristo. Nós somos verdadeiramente felizes quando temos essa plenitude. Quando somos felizes de emprego novo ou sem emprego. Como somos felizes saudáveis ou com alguma enfermidade. Quando nós somos felizes sem problema nenhum ou cheio de problemas. Nós não vamos balançar, nós não vamos negar a nossa fé, nós não vamos questionar o Senhor porque Ele não respondeu algo que eu queria ouvir. Eu vou permanecer feliz com a salvação que Jesus já conquistou para mim naquela cruz. O sacrifício tremendo que Ele fez naquela cruz por cada um de nós. Então nós vamos estar sim felizes, independente da situação em que estivermos passando. Essa felicidade, ela fala de liberdade, sabe? De nos libertarmos dessas amarras que nos impedem de sermos felizes com o que nós temos agora, com aquilo que Deus já proporcionou para nós nesse momento. Muitas vezes Deus está nos testando, muitas vezes Deus está nos provando e nós entramos numa rota de reclamação, de rebeldia. Como que eu sirvo a Deus? Como que eu faço tudo? Isso está acontecendo comigo. Esse questionar, essa rebeldia, essas coisas são coisas que nos aprisionam. Aprisionam a nossa alma, aprisionam as nossas emoções, os sentimentos. Nos aprisionam no pecado, porque quando nós começamos a abrir a nossa boca para questionar, reclamar daquilo que Deus tem deixado acontecer na nossa vida, permitido que as coisas aconteçam, nós entrando nessa rota, nós estamos cada vez mais nos afundando num pecado, nós estamos manchando o nosso coração, nós estamos entrando, diferentemente de ter um coração puro, de entrando numa rota de ter um coração impuro. E isso traz juízo sobre a nossa vida. Os puros de coração verão a Deus. Em João 8,32 a gente vê ali quando Jesus declara, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É por isso que eu digo que essa liberdade e felicidade caminham juntas. Nós somos felizes porque somos libertos. Nós somos felizes porque nós estávamos caminhando a passos largos para uma morte eterna e estávamos nisso. Mas aí Jesus ele entrega a sua vida por nós, nos compra das mãos de Satanás, com o seu próprio sangue. Esse foi o preço pago por mim e por você. E isso nos garante essa liberdade, por isso eu sou feliz. Simplesmente pelo fato de ter a salvação, nós somos felizes. Precisamos ser felizes. Não tem como não ser feliz. Porque Ele nos ajuda, Ele está conosco o tempo todo. Então nós conhecendo a Jesus, que é a verdade, e colocando em prática os ensinos que Ele tem nos dado ao longo dos anos pela Sua palavra, nós vamos nos libertando dessas amarras e nós vamos nos tornando felizes em todas as áreas da nossa vida. Mas aí, aqui são 3 aspectos, a felicidade, é o coração e depois a promessa. Então, quando eu entendo que eu preciso de viver num contexto de que a felicidade ela é plena, ela é em todas as áreas, eu sou feliz, porque Jesus já conquistou isso para mim. E aí nós vamos olhar, sim, mas é preciso ser puro de coração. Para poder ver a Deus é preciso pureza de coração, é preciso ser limpo no coração.
E como é que nós vamos ver isso? Do que tu está falando de coração? Como é que o meu coração precisa ser puro? A gente pode analisar essa palavra coração em 3 aspectos. A primeira delas é a anatomia. O coração que nós estamos falando aqui, que Jesus está falando aqui nesse sermão, não é esse coração músculo que nós temos. É um músculo que bombeia sangue para todo o nosso organismo, para todo o nosso corpo, que leva, né, sangue com oxigênio, tem lá os 2 ventrículos, é um músculo. Esse é o músculo, né, pela anatomia. Mas existe um outro tipo de coração também que a cultura popular ela fala. Que ela fala de sentimentos e emoções. Né? A gente vai assim no caminho, né, transita num caminho de literatura, tu vai encontrar muitas coisas que falam sobre coração. Até muitos dramas, muitos poemas, muita coisa escrita a respeito do coração, de sentimentos e emoções. Lemos poesias, nos emocionamos. Isso tudo faz parte da nossa vida. Isso é maravilhoso, né? Tem muitas músicas que usam o coração, né? Essa é uma cultura popular e que nós vivemos isso. É importante, sim, porque vai nos levar para essa terceira forma de linguagem. O que a linguagem bíblica fala a respeito do coração, que é o que Jesus está usando aqui. O que Jesus diz a respeito do coração aqui, sim, fala da nossa mente, das nossas emoções, mas não fica por aí, fala da nossa razão. Essa é a diferença desse coração visto, né, pelo senso popular, por tudo aquilo que nos cerca no dia a dia, e a diferença do que nós precisamos aprender, do que Jesus nos diz de coração. Esse coração precisa ser limpo, esse coração precisa ser puro. Sim, as nossas emoções fazem parte disso, nossa mente faz parte disso. É inevitável, sim, mas vai além, precisa da nossa razão também. Eu preciso saber que eu sou feliz em todas as áreas. Que esse coração puro, ele fala de uma completude, uma plenitude. Quando Jesus ele diz, olha, o inimigo ele veio para matar, para roubar e para destruir, e foi o que ele veio fazer. Mas Jesus ele declara, eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Essa vida abundante é uma vida plena, é uma totalidade, é tudo. Ele é tudo para nós. Assim como quando ele fala aqui desse coração que é uma plenitude. Ser limpo de coração é ser limpo em todas as áreas. É limpo nas emoções, nos pensamentos, em tudo que eu vou fazer. Ele precisa estar permeado de pureza. Jesus ele declara, a palavra de Deus nos declara em Provérbios 4, 23, que diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se você quiser ter uma vida plena, uma vida na plenitude daquilo que Jesus conquistou para nós, inevitavelmente nós precisamos guardar o nosso coração das coisas que desagradam a Deus, daquilo que nos afasta de Deus. Tem muitas coisas que nos afastam de Deus. Irmãos, às vezes nós pensamos que estamos bem, ou que estamos fazendo o que é bom, a nossa tendência é essa, de achar que nós estamos bem, estamos plenos, eu tô forte, eu tô isso, eu tô aquilo, eu consigo, eu vou, né? Não. Tudo dependemos de Jesus, tudo dependemos do Espírito Santo de Deus para nos convencer do pecado, como a Karine ministrou aqui, né? De o Espírito Santo nos orientar sobre quanto ao pecado, quanto à justiça, juízo. É Ele que vai nos sinalizar. É o Espírito Santo de Deus que vai fazer esse papel de nós nos mantermos puros. Mas para isso é preciso que nós nos enchamos dele. A gente fique cheio da presença desse Espírito de Deus. E para isso, nós precisamos de santidade. O apóstolo Pedro, ele fala sobre isso, né? De santidade.
Nós precisamos, em todo tempo, observar o que Pedro diz aqui: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de ser. Em tudo nós precisamos ser santos. É muito fácil nós atribuirmos a nós essa categoria de eu sou uma pessoa santa, eu estou sempre buscando santidade. Exteriormente é algo fácil de fazer. Ninguém conhece de fato o nosso coração a não ser nós mesmos e o Senhor. Então, às vezes nós nos colocamos numa situação em que nós mesmos achamos que somos santos, mas lá no fundo, lá dentro, lá escondido, tem um pecado que insiste em estar sempre conosco. Nós cultivamos aquilo. Nós não queremos, ou por medo, ou por vergonha, ou por qualquer outra coisa, nós não queremos trazer aquilo à tona, nós não queremos trazer aquilo para a luz. E ninguém vai estar adivinhando o que você tem lá no teu coração, a não ser que Deus revele, porque só Ele sabe. Nós sabemos e o Senhor sabe exatamente de tudo o que passa no nosso coração. Por isso nós precisamos ser santos em tudo, nos nossos pensamentos, nossos sentimentos, no que falamos, no que pensamos, no que dizemos, tudo precisamos ser santos, porque assim nós temos esse caminho para ver a Deus. Nós estamos habilitados para ver a Deus. É isso que vai transformar o nosso coração num coração limpo, num coração puro, a santidade. E por mais que a gente se esforce, a gente tem que pensar outra coisa. Quando o profeta Jeremias ele fala a respeito deste coração que estamos falando aqui, ele diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Mas ele ainda não para por aí, ele diz que o coração é enganoso, é mais enganoso que qualquer outra coisa, e que ele é desesperadamente corrupto. Esse é o coração que nós temos, irmãos, e que precisa ser, sim, mudado pelo Senhor. Nós, com as nossas atitudes, é que vamos mudar essa condição de um coração. O coração, ele é inclinado para o mal, o coração, ele é desesperadamente corrupto. Qualquer vacilo que eu der, ele vai entrar numa rota de pecado, e ali vai ter uma mancha nessa santidade. Jesus, ele vem buscar uma igreja santa, imaculada, sem manchas, sem pecado. E é isso que nós como igreja, como a noiva, precisamos estar puros. Quando ele, naquele dia, ele vier ao nosso encontro, ele vai nos encontrar puros. O que vai de fato definir a nossa vida é isso, sabe? Eu preciso fazer aquilo que Deus espera que eu faça, eu preciso guardar o meu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Se eu quero ter vida plena, vida abundante, eu preciso cuidar do meu coração, eu preciso me manter afastado da aparência do mal. Esse é o recado que o apóstolo Paulo traz ali para a igreja da Tessalônica. Ele diz: mantenham-se afastados de toda forma do mal. Mas o fato é que nós, conhecendo o Senhor, nós não queremos às vezes estar afastados do mal, porque tem coisas que para nós é conveniente muitas vezes, tem coisas que fazemos que trazem prejuízo para a nossa vida, trazem prejuízo para pessoas que estão conosco, trazem prejuízo até para uma comunidade, porque nós queremos manter alguma coisa que é conveniente para nós. E essas coisas é que precisamos nos afastar disso, abandonar. É necessário abandonar o pecado, nos afastar de tudo aquilo que nos leva a pecar. Por isso eu preciso guardar o meu pensamento, por isso eu preciso guardar a minha boca do que eu vou falar, por isso que eu preciso guardar os meus olhos do que eu vou estar vendo. Muito facilmente nós, por causa da inclinação do nosso coração, por causa dessa coisa desesperada de ser corrupto, nós acabamos muitas vezes
deixando-nos levar por sentimentos, por vontades, né, que não fazem parte do plano de Deus para a nossa vida. Jesus, ele fala sobre isso, né, porque nós somos, né, maus porque o nosso coração, ele é mau, né? Mesmo achando que somos bons, nós somos maus. Nosso coração é mau. Mas Jesus, ele já traz o ensino para todas essas coisas. Como que eu vou me libertar disso? Como é que eu vou viver? Aí, quando Jesus ele fala a respeito do coração, ainda ali em Mateus 15, no versículo 19, ele diz assim: pois do coração procedem os maus pensamentos, procedem os homicídios, adultério, imoralidade sexual, roubos, mentiras, calúnias. São essas coisas que contaminam o homem. Esse ensino ele traz quando os fariseus, né, estão sempre ali querendo pegar Jesus em alguma coisa. Eles questionam Jesus por que os discípulos não lavavam as mãos antes de comer, né? A purificação externa para eles tinha que fazer. Eles eram zelosos por isso. E Jesus, ele vai nessa raiz do que o cara está pensando. Ele conhece o coração daquelas pessoas que estavam questionando. E ele fala ali, olha, não é o que entra pela boca que contamina o homem. O que contamina é o que sai. O que nós abrigamos no nosso coração. Esses pensamentos, quando saem da nossa mente e se tornam prática na nossa vida, isso contamina todo o nosso coração, todo o nosso ser. Quer um exemplo? A base que Deus estabeleceu na terra para ele habitar no meio é a família. Então ali o homem conhece a mulher conhece o homem, ao longo do tempo parece que ficar uma coisa monótona. E aí o pensamento começa a ir além. É o desejo já faz tempo, eu podia ter um relacionamento extraconjugal, porque daí, né, fica melhor, já é uma coisa nova, eu estou casado já há tantos anos. E essas coisas começam a inundar o pensamento. E isso começa a manchar o nosso coração, manchar a nossa santidade. E quando nós começamos a abrigar essas coisas no nosso coração, o que está entrando, né, o que está fazendo parte da nossa vida agora com esses pensamentos, vão invariavelmente nos levar a pecar. Por isso que muitos relacionamentos hoje estão se destruindo, estão se consumindo, porque muitas pessoas não conseguem, muitos de nós não conseguimos nos manter, fiéis àquela pessoa que Deus colocou ao nosso lado para construirmos ali uma família com tesouros que Ele vai colocar para que nós cuidemos, que são os nossos filhos. E por causa desses desejos externos, trazemos uma mancha, trazemos impureza para dentro deste coração, e isso traz juízo sobre a nossa vida, irmãos. Ele fala aqui sobre mentira. Quantas vezes nós somos tentados a trazer uma mentira para, né, eu não vou me envolver com isso, é melhor que se eu disser não falar uma verdade aqui, isso vai me proteger, eu vou acabar me isolando disso, não vai arrumar problema. Não, nós precisamos viver a verdade. Um coração puro, um coração limpo, ele experimenta sempre a verdade. O que está dentro do nosso coração limpo precisa expressar essa verdade que Deus tem nos ensinado. Muitas pessoas caluniam outras, falam mal. Quando nós falamos mal dos nossos irmãos, nós estamos cometendo assassinatos. Estamos matando pessoas. Mas quando nós queremos nos liberar disso, eu sou um cara bom, eu trabalho, eu sou honesto, eu não roubo, eu faço muitas coisas boas, pratico muitas boas obras.
então eu estou de bem, estou tranquilo. Isso é um erro, queridos. Nós precisamos de uma integralmente entregar o nosso coração para a verdade que Jesus tem nos ensinado. Nós precisamos nos manter nisso, guardar o nosso coração dessas coisas que nos levam para o mal, dessa inclinação para o mal que nosso coração tem. Nós precisamos nos libertar disso, nos afastar daquilo que traz manchas, que traz sequelas até para pessoas que estão ao nosso lado e para a nossa vida. Quantos, às vezes, estão achando que estou caminhando num caminho de salvação, mas está condenado? O Senhor Jesus, Ele traz alertas. A sua palavra nos traz vida. Nós precisamos abandonar o mal. O apóstolo Paulo, ele fala aos Efésios, no capítulo 5 de Efésios, ele traz uma série de alertas, de coisas que nós precisamos abandonar para que o nosso coração ele se mantenha limpo, para que nós nos mantemos santos. Aqui em Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 1, eu vou ler até o 7, ele diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. E agora ele diz o que nós devemos abandonar: mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos. Nem torpeza, nem conversas tolas, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graças. Pois bem sabeis isto: nenhum devasso, nenhum impuro, avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, pois por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Só esse trechinho aqui. Tem muita coisa que nós precisamos aprender e colocar em prática, irmãos. A palavra de Deus ela é recheada com ensinamentos desse tipo. Nós precisamos abandonar essas coisas. Se eu consigo identificar em mim algo que está manchando o meu coração, porque eu quero muito ver a Deus, eu quero muito ter essa possibilidade de desfrutar da presença de Deus numa plenitude. Eu preciso ser santo, eu preciso pautar a minha vida em santidade. Eu preciso ser um padrão de marido. Eu preciso ser um padrão de esposa. As esposas precisam ser, né? Uns filhos precisam ser padrão de filhos, mas padrão segundo a palavra de Deus. Segundo os ensinamentos que nós recebemos através dessa palavra escrita que Ele deixa para nós. Sabe a sensação, sabe quando o Tiago ele fala sobre que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes dela? O fato é que muitas vezes, nós apenas ouvimos, colocamos em prática por alguns dias, alguns momentos, mas logo ali na frente, na primeira adversidade, no primeiro momento difícil, na primeira tentação, na primeira inclinação para o mal, eu me rendo a isso, e eu trago uma mancha terrível para dentro de mim. E com essas manchas, cada vez mais eu vou me afastando do Espírito Santo de Deus. Ele começa a se apagar em mim. A palavra diz: não apagueis o Espírito que há em vós. Esse Espírito é o Espírito Santo de Deus, que Ele está em mim, Ele está em você, porque Jesus, Ele pagou um preço na cruz, nos enviou esse Espírito, para que Ele, habitando em nós, Ele nos convença do pecado, da justiça, do juízo, que nos encaminhe por um caminho bom. E essa presença do Espírito Santo em mim me dá a condição de ser filho de Deus, de herdar coisas de Deus, de entrar na presença de Deus, de poder ver a Deus. Coração limpo. Muitas vezes nos relacionamentos falamos palavras
que magoam, entristecem outras pessoas. Muitas vezes falamos coisas injustas. Muitas vezes maltratamos as pessoas que estão ao nosso redor por coisas simples, básicas. Porque hoje eu acordei azedo. Quantas palavras desse jeito a gente ouve no nosso dia a dia? Hoje eu acordei com o pé esquerdo. Que bom que você acorde com os dois pés. Porque se você acordou azedo, muitas vezes você vai, ao longo desse dia, trazer um prejuízo enorme a muita gente, ou a você mesmo, ou a nós mesmos trazemos esses prejuízos. Precisamos todos os dias, nos dedicar à leitura da palavra. Nós precisamos todos os dias buscar a presença de Deus com vontade, é a coisa mais importante da nossa vida. Nós precisamos, queridos, fazer com que as pessoas que nos olham, elas enxerguem em nós. Isso hoje pela manhã eu compartilhava sobre um irmão lá de Santo Ângelo, o irmão Gessé. Falar com o Gessé era muito legal. Qualquer coisa que aquele homem dizia, parecia que brotava aquelas palavras com mel. Era doce, eles tinham uma maneira de falar muito gostosa de ouvir. E andando assim, acompanhando o Gessé de perto, a gente via nele a dedicação que ele tinha com a aplicação da palavra de Deus na sua vida. Em tudo, irmãos. Em tudo. E aí, eu tive numa classe lá, ele era o professor, ele dizia que era uma classe sobre o Espírito Santo, né? Na época lá a gente tinha umas classes de escola dominical, e uma delas falava sobre o Espírito Santo, e ele ministrava pra gente. E era muito gostoso, todo mundo, aquela era lotada, né? E aí um dia ele falando para nós sobre a mãe dele. Ela vivia tanto, o pensamento dela era tanto voltado para Deus, que até no mercado, quando ela ia comprar, ele junto com ela ali, pequeno, ia fazer as compras, e ela chegava lá e pegava uma latinha, eu nunca me esqueço do exemplo que ele deu, ela pegou a latinha de milho, olhou, Deus, será que essa marca é boa? Conversando com Deus. Queridos, isso pode ser uma verdade na nossa vida. Porque Deus, Ele está conosco, o Espírito Santo de Deus, Ele habita em nós, e nós sim podemos conversar com Ele, conversar com Deus. Ele está ao nosso lado, está nos conduzindo. Ele disse que jamais vai nos abandonar, Ele estará conosco todos os dias da nossa vida, até que tudo se consuma. Ele estará conosco, Ele estará comigo, Ele estará contigo, Ele estará com a tua família. Ele prometeu isso. Mas veja que o exemplo que o Gessé, ele era porque ele se inspirava na sua mãe. Às vezes nós queremos que os nossos filhos sejam crentões, sejam, envolvidos, comprometidos com a palavra, com tudo, mas nós às vezes não damos o exemplo para isso, irmãos. Nós precisamos ser esses que fazem à frente, olha para mim e vai enxergar Deus. Os nossos filhos precisam olhar para nós e enxergar a prática da palavra de Deus. Os nossos filhos precisam ouvir esse sermão, conectados. Meu pai e minha mãe fazem isso. Assim que eles nos tratam, é assim que eles vivem, é assim que eles se portam. Precisamos ser esse exemplo, porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós estamos em santidade. Essa santidade faz com que nós cada vez mais caminhemos por um caminho reto, um caminho sem percalços, um caminho que não vai nos derrubar. Porque o Senhor vai aplanando os caminhos para que nós caminhemos. Nós não vamos tropeçar em pecado, em adultério, em fornicação. Nós não vamos tropeçar numa imoralidade sexual. Nós não vamos tropeçar numa mentira. O nosso coração, mesmo que inclinado para o mal, nós estamos guardando ele dessas coisas. E isso nós precisamos replicar na nossa vida, na vida de outras pessoas. Aqueles que são próximos de nós precisam enxergar esse coração puro.
E aí, quando isso acontece, quando nós estamos com esse coração puro, estamos limpos, nós entramos nessa última parte do versículo que diz, né, que esses puros de coração, esses limpos de coração, esses que não promovem a maldade, esses que o seu pensamento, a sua razão, as suas emoções, tudo está alicerçado na palavra de Deus, naquilo que Deus nos ensina, naquilo que Jesus nos ensina. Aqueles que estão cheios do Espírito Santo, esses verão a Deus. Essa promessa, ela se cumpre na nossa vida. Então você não vai precisar te encerrar numa cozinha, sentar numa cadeira e ficar 2 horas esperando que Deus fale contigo. Não! No momento que tu te encher de santidade, no momento que teu coração estiver livre de toda forma de pecado, de toda a inclinação para o mal, tu está guardando o teu coração, porque dele, né, procedem as fontes da vida. É ele que tu precisa guardar para que tu possas ver a Deus, assim como aqui Jesus ele nos ensina. Bem-aventurados, mais que felizes, felizes ao extremo, felizes na plenitude, aqueles que têm um coração pleno, na totalidade, que abrigam os meus ensinamentos, que abrigam as minhas palavras, esses verão a Deus. Essa é a promessa. Todos queremos ver a Deus, e nós veremos a Deus. É muito interessante isso, né, que ver a Deus, às vezes a gente pensa, não, agora, então se eu tenho um coração puro, eu apartei de toda a maldade, tudo aquilo que me impede, tudo aquilo que mancha essa pureza do meu coração, se eu me afastar disso, então agora eu vou ver Deus com os meus olhos. Não é disso ainda que estamos falando, porque isso vai acontecer lá na frente. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 18, o apóstolo Paulo ele diz assim aos romanos: eu estou absolutamente convencido de que nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Não importa o que tu estiveres passando, não importa o momento da adversidade, não importa o momento ruim. Talvez em algum momento, né, o filho enveredou por um caminho de drogadição, e isso está trazendo um prejuízo tremendo para a família. Não são essas coisas que vão abalar esse coração, que vão trazer manchas no coração. Você não vai entrar numa rota de desespero, numa rota de desânimo, não. Você vai cada vez mais se fortalecer no Senhor. A tua alegria não vai passar, você vai continuar sendo feliz em Deus, porque você tem a salvação, porque você tem promessa do Senhor de que nós veremos a Ele quando nós andarmos dessa forma. E então, esses problemas que acompanham, nós vivemos num mundo que é voltado para o pecado. Muitas coisas acontecem, todos têm problemas para resolver diariamente. Nós temos problemas a serem resolvidos diariamente, mas essas coisas não podem abalar, porque mesmo com essa situação, nós vamos sim ver a Deus. E o que é mais legal disso é que são coisas simples, irmãos. Eu conversava com um apóstolo nessa semana, né, algum exemplo disso, dizendo que o simples nascer ali de um filho, de uma criança, isso é algo maravilhoso para tu contemplar Deus naquele momento, aquele que gerou a vida, aquele que gerou aquele serzinho tão vulnerável, né? Parece que vai quebrar quando tu pega a primeira vez. E agora, né? Hoje o Giovanni me dizia, quando o meu filho nasceu, né? Eu estava apavorado, será que eu vou saber cuidar dele, né? E é difícil mesmo. Mas quando nós olhamos para aquele serzinho tão dependente de nós, como nós nos alegramos com isso? Como isso nos enche de vida, como isso traz alegria, como traz prazer, como traz, sabe? Isso nós estamos vendo a Deus nessa ação. Eu gosto muito desses exemplos de filho, porque eu amo os meus filhos. E eu demonstro isso. Queridos, eu queria, sabe, poder entrar hoje na cabecinha de cada um de vocês. Tem pessoas que foram criadas numa dificuldade tremenda de receber um abraço, ou de dar um abraço no filho, ou dizer para ele, filho, eu te amo.
assim como tu és, né? A criança, ela vai ter muitas habilidades em alguma coisa, ou nem tão, não vai ser tão boa em outras, mas eu vou te amar nessa completude, com o que tu faz de bom, o que tu faz de bem, e aquilo que tu não faz tão bem assim. Muitas vezes, muitas famílias, elas se criam, elas né, se constroem pautadas nesse tipo de relacionamento. Não tem um aconchego, não tem um abraço, não tem um carinho, não tem um momento de senta aqui no colo do pai que nós vamos conversar. Quando o nosso filho ele chega com aquele momento que ele está entrando na adolescência, é muita pergunta, é muito questionamento, e muitas vezes nós não temos paciência com isso. Mas, meus irmãos, quando nós estamos cheios da presença de Deus, quando nós estamos com um coração puro, um coração limpo, tu vai abraçar, tu vai aconselhar, tu vai ter muita paciência para dizer para ele o caminho que ele deve andar. E vai mostrar para ele um caminho sobremaneira excelente, que é andar na presença do Senhor, conhecer esse Deus poderoso. Tu vai mostrar para ele que ele precisa ter um coração limpo, e que esse coração limpo vai ao encontro das necessidades que ele tem naquele momento. Então é preciso sim abraço, é preciso beijar os teus filhos, é preciso amassar, cheirar, né? A Carol e o Lucas não gostam muito que eu dê exemplo deles aqui, né? É sempre assim, mas eu sempre dou. Sabe, mas assim, tu tem que, não importa. Cheira, abraça, morde, aperta, lambe. Meu pai lambia meu cabelo. Que nojo, né? Isso é ruim de fazer. Mas eu já tentei. Mas eu prefiro dar beijo, né? Mas é isso, irmãos, isso é vida, é vida, é vida, é Deus, é um coração puro, vai nos encher de alegria. Como é que eu vou querer, depois que o meu filho trate bem a esposa, ou que a minha filha ela trate bem o marido que ela escolher, né, para viver o resto da vida dela, né, se ela não tem uma referência? Se eles não têm, né, hoje eu olho para a vida do Lucas tratando a Júlia assim, parece eu ali, né? É impressionante. Mas é aquilo que ele trouxe de casa. Queridos, muitas vezes, tem muitos filhos que eles se encaminham para a drogadição porque não tem coisas desse tipo dentro de casa. Muitos não recebem o acolhimento dos pais, o ouvi-lo no momento da dificuldade, porque são muitas, vezes tem muitas dificuldades, e nós precisamos estar ali, sabe, para ser esse suporte, para dar essa direção. E se nós não demos esse tempo, o traficante ele abraça e ele vai dizer, cara, tu é o cara, tu é bom. E quando menos espera, aquele filho está envolvido até o último nas drogas, e aí corre desesperado, vai até questionar a Deus muitas vezes. Mas é porque não teve esse tempo. Então, queridos, quando nós estamos com o coração limpo, o coração puro, quando em nós está cheio, o Espírito Santo de Deus está transbordando em nós, nós vamos ter essas práticas de amor dentro da nossa casa. E eles não vão lá fora. E isso é ver Deus. Quando eu olho para o crescimento deles, eu estou vendo a Deus. Quando eu contemplo a criação de Deus, né, eu tenho lá em casa umas arvorezinhas, né, eu sou um agricultor a meia boca, assim, sabe? Eu planto ali, mas a dificuldade é saber cuidar do negócio, né? Eu até me esforço, né, mas tem muito a desejar. Eu preciso melhorar, né, na minha vida de agricultor. Eu plantei lá umas laranjas, né, umas bergamotas, né, tem lá, se você quiser, pega uma sacolinha e vai lá em casa, tem lima à vontade, tem lá, nascendo, né? Mesmo assim, Deus é tão misericordioso que ele está frutificando, né? Mas sabe, queridos, aquilo me traz uma alegria tão grande, quando às vezes eu vou lá no pátio, assim, e aí olho, assim, aquela árvore, ela é tão pequenininha, mas ela está carregadinha de laranja, e aquilo me dá uma compaixão, coitadinha da árvorezinha, tão pequenininha, que amor!
E eu já voltei chorando de lá com laranjas na mão. Porque ali tem vida de Deus, irmãos. É um galho que foi enterrado na terra ali, que ela cresceu e está dando fruto. Um fruto gostoso. Agora tá. Esse ano deu bem docinhas as laranjas. Mas é tão lindo olhar, ela parece uma gravidinha, sabe? Ela começou a gestar, porque quando eu plantei ali, na outra semana eu já estava lá sentado na sombra, né? Onde tu tá? Eu estou aqui na sombra. Agora cresceu, agora já está fazendo sombra. Mas veja, quase toda hora eu vou lá olhar se tem flores. Vai nascendo florzinhas, vai dar fruto esse ano. E aquilo vai me enchendo. E isso são coisas que Deus cria. E nós vamos poder enxergar a Deus nessas coisas. Coisas simples, do dia a dia. Então nós vemos a Deus, sim. Mas eu quero falar para vocês de alguma coisa que é o que o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos, que tudo que acontece aqui, tanto essas coisas boas aí, né, como os sofrimentos, as dificuldades, isso nada se compara com a glória a ser revelada quando eu estiver na presença dEle. Irmãos, quando nós acessarmos a presença dEle, naquele dia em que nós vamos ser como Ele, e nós vamos poder contemplar a Ele face a face, irmãos, isso é maravilhoso, isso é a completude de tudo. Mas enquanto nós não chegamos nesse grande dia, nós podemos ver a Deus nesses detalhes da nossa vida. E são essas coisas que são importantes nós cuidarmos. Nós precisamos sim de um coração puro, essa é a certeza de que nós veremos a Deus. Eu gostaria que você, nesse tempo, estivesse fazendo uma retrospectiva na tua vida. Olha para dentro de você. Somente eu e você podemos ver o que há no nosso coração. Somente nós podemos saber aonde nós somos falhos. Somente nós podemos saber o que está manchando essa santidade em nós, o que está nos afastando e nos tornando pessoas impuras, pessoas de coração impuro, e Deus ele traz o juízo sobre isso, que ele diz que os impuros não herdarão o reino. Preste atenção, prestemos atenção. Impuros de coração não herdarão o reino de Deus. Isso é a maior tragédia que pode acontecer na vida de alguém. É não herdar o reino de Deus. A maior tragédia que alguém pode chegar na sua vida é quando naquele dia você não ser recebido. Apartai-vos de mim porque não vos conheço. Nós precisamos sim, irmãos, de um coração puro, um coração dado para Deus. Jesus ele fala isso para nós. Filho meu, dá-me o teu coração. Em Provérbios está escrito isso. Filho meu, dá-me o teu coração. Deleite-se os teus pensamentos dos meus caminhos.